Olá, graça e paz, Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família. Esse é o dia que fez o Senhor, dia de alegria, dia de vitória, dia de buscar a Deus, jejuar, orar e clamar pelas nossas causas, pela causa do nosso povo e crer e ver o livramento que o Senhor vai nos dar. Amém? Hoje nós estamos no nosso 13º dia do nosso jejum e oração. Quero desafiar você a compartilhar com seus contatos. Tenho certeza que essa palavra vai ser esclarecedora, reveladora, para trazer uma visão correta de tudo aquilo que você está vivendo nesse tempo e de tudo que Deus ainda vai fazer na tua vida nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? O nosso texto de hoje é o capítulo 10 do profeta Daniel, que é a base do nosso estudo, e hoje nós vamos estudar o versículo 13, que diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Querido, há uma guerra espiritual acontecendo aqui no período dos 21 dias que Daniel está jejuando, orando e buscando a face do Senhor. Pois é, uma guerra invisível, porque na verdade Daniel está orando desde o primeiro dia, e você viu ontem no 12º versículo, que desde o primeiro dia que ele se propôs a orar, Deus enviou o anjo para vir. E ele veio por causa da oração de Daniel. Eu já disse e vou repetir: as suas palavras é a rodovia que os anjos se movimentam. Tanto os anjos de Deus quanto os anjos caídos, ou demônios, entidades, como você quiser falar. Quando você profere uma palavra ruim, uma palavra de maldição, você dá legalidade a que anjos caídos entrem na sua casa, entrem na sua vida e torne aquilo uma realidade e destrua, né, a história da tua caminhada. Quantas frases malditas que as pessoas proferem e elas não conseguem sair daquela situação por causa das suas próprias palavras. Porque os anjos se movimentam na nossa voz. E aqui você vê que o anjo do Senhor veio a resposta a Daniel por causa das palavras dele, da oração dele. Mas houve uma guerra que foi travada. Sem Daniel perceber, sem ele saber, uma guerra estava sendo travada. Querido, é muito importante você entender que existe um mundo invisível, um mundo espiritual, que o mundo espiritual é uma realidade. E nós precisamos entender que quando nós buscamos, quando nós oramos a Deus, né, com certeza uma batalha enorme é travada. Por quê? Porque nós temos uma missão para cumprir. A igreja tem um chamado para realizar. E quando a igreja se propõe a realizar esse chamado, ir por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obviamente o diabo não quer isso. Não quer que vidas sejam salvas, vidas sejam transformadas. Ontem eu ministrei num culto de jovem e uma jovenzinha entregou a vida para Jesus, né? E ela ali, nessa pandemia toda, ela se encontrando com o Senhor, chorando aos pés do Senhor, isso não tem preço, irmãos, porque é para isso que nós estamos. Nós precisamos resistir, nós precisamos lutar e guerrear, que mesmo com toda a dificuldade desse tempo, nós vamos cumprir nossa missão de buscar, ganhar vidas, discipulá-las e enviá-las para ganhar outras vidas. Essa é a nossa missão, a missão da IBNC é essa. Toda igreja tem que ter esse propósito. Mas entenda uma coisa importante: Daniel não estava sabendo o que estava acontecendo e uma batalha estava acontecendo nesse tempo de jejum e oração. Estamos vivendo uma batalha hoje. Não só uma batalha no mundo natural, não só uma batalha terrena, mas uma batalha espiritual. E é isso que eu quero que você entenda com a meditação de hoje. Então eu quero tirar 3 lições. A primeira dela: quando você entra num nível maior de batalha, a resistência também aumenta. Quando você se propõe a buscar Deus, quando você se propõe a cumprir o seu chamado, quando você se propõe a orar, a jejuar, a resistência se levanta. É o que o versículo diz. Desde o primeiro dia que Daniel se propôs a orar, o anjo foi enviado por Deus e o príncipe da Pérsia se levantou contra o anjo do Senhor. E ele ficou lá, em guerra, em batalha. Ele teve que pedir ajuda e Deus enviou o arcanjo Miguel para ajudá-lo. E assim, depois de 21 dias, repara que a resposta de Daniel só veio no último dia.
Daniel conta, né, a experiência dele, e o anjo explica para ele que, olha, desde o primeiro dia suas palavras foram ouvidas, mas eu só cheguei agora porque houve uma batalha lá, o príncipe da Pérsia se levantou. E é importante você entender, porque as pessoas confundem isso aqui, dizendo que isso aqui é uma guerra terrena. Não há no histórico esse tipo de guerra. Na história de Israel não houve esse tipo de guerra. Você não vai encontrar isso nos anais dos reis de Israel. Mas ele fala aquilo ali para que Daniel pudesse entender o que estava acontecendo. Porque a mesma estrutura hierárquica que existe na vida terrena, existe no mundo espiritual, né? Soldados, oficiais, sargentos, né? E hierarquia acontece no mundo espiritual. E o anjo estava querendo dizer que um principado se levantou contra ele para não deixar ele chegar. E ali, então, você vê que ele está explicando essa guerra. Por quê? Porque Daniel se propõe a buscar, então a resistência com certeza aumentou. Isso está acontecendo com a gente nesse tempo. Mas glória a Deus pela igreja que ora. Glória a Deus por você que está jejuando e orando e buscando. Porque travamos uma batalha, mas a vitória é garantida no poder do nome de Jesus. Amém? A segunda lição que eu tiro aqui é que nós somos os únicos seres criados que vivemos em dois mundos, isso mesmo, duas realidades. Mesmo que o homem não seja cristão, ele vive na realidade espiritual, do mundo espiritual. Ele se conecta com ele. Já reparou aquelas pessoas que têm experiência, falam assim, alguma coisa do além, eu estou sentindo uma coisa diferente, que não é uma coisa normal de se explicar. Pessoas com influência de espíritos e tudo mais, é o mundo espiritual. O homem é o único ser que foi criado. A alma dele se conecta com os sentimentos, os sentidos do corpo, se conecta com o mundo ao seu redor, mas é o seu espírito que te conecta com o mundo espiritual. E aí, querida, é muito importante você entender que certa feita, quando Jesus estava lá com a mulher samaritana, lá em Samaria, e os discípulos foram comprar comida, porque eles estavam trabalhando muito, Jesus disse que estava com fome, né? Eles estavam com fome, e quando os discípulos voltaram, e eles falaram, mestre, você não vai comer? E aí Jesus dá uma resposta, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Jesus estava tão conectado no Espírito, Jesus estava tão envolvido no mundo espiritual do que ele estava fazendo ali em Samaria, na vida daquela mulher, que ele não estava preocupado com a comida terrena. Assim é o cristão. Ele tem que se alimentar para manter a sua saúde física, mas ele também tem que se alimentar espiritualmente para manter a sua saúde espiritual. Por quê? Por causa da batalha que é travada. Daniel está jejuando, Daniel está orando, Daniel está buscando a face do Senhor. E enquanto ele busca, enquanto ele ora, aquela batalha invisível está sendo travada. A terceira lição que eu tiro para você é que a gente precisa abrir os olhos para a realidade da batalha espiritual. Querido, não tem como ser cristão e não perceber essa realidade. Muitos não percebem porque são religiosos. A religião escraviza. A religião é o homem fazendo as coisas para conquistar as coisas de Deus. É você ir à igreja, você fazer parte de uma religião qualquer, ter uma religião, é você entregar dízimo para receber de Deus um benefício financeiro, é você muitas vezes achar que por um cargo, por um trabalho que você faz na igreja, você vai ter um galardão maior no céu. Lê do engano, porque na verdade o que faz a gente ter uma recompensa maior é a vida com Deus, é a intimidade, é oração, é consagração, é realmente buscar vidas para o reino, é incomodar o inferno. E com certeza, querido, quando a gente está fazendo isso, há uma batalha sendo travada. Nesse exato momento em que eu estou aqui gravando esse vídeo, no mundo espiritual, tem uma batalha sendo travada, resistência do inferno. Quanta dificuldade para eu postar os vídeos, atraso, tive problemas inúmeros. Eu mandava o vídeo não era publicado. E depois eu ia saber que não foi, eu tinha que ir lá recarregar novamente. Tudo isso, querido, é batalha espiritual, para que essa palavra não chegue no teu coração, não toque a tua vida. Assim como o diabo não quer que você compartilhe esse vídeo, porque ele sabe que outras pessoas serão tocadas, abençoadas, e com certeza ele vai usar muitas pessoas para elas não poderem cumprir o seu papel. Então a igreja precisa orar, precisa buscar para essa realidade mudar e para que a gente tenha vitória, porque enquanto Daniel jejuava e orava, o anjo seu estava travando a guerra, ele precisou de reforço,
mas eu não tenho dúvida que tudo aquilo aconteceu em resposta à oração do profeta. Era a voz dele que estava movimentando aquela batalha. Querido, não é porque você não está vendo que não existe, que não é realidade. O mundo espiritual é uma realidade, sim. O cristão tem que entender isso. E é tempo da igreja despertar para a gente entrar nessa batalha. Como que a gente entra nessa guerra, querido? Orando, jejuando e buscando a face do Senhor e com a palavra. Olha, anote isso. Esse verso nos ensina sobre guerra espiritual, resistência e persistência. Anote isso, é muito importante. Escreva aí nos comentários, divulgue, porque isso é muito importante. Esse verso nos ensina sobre guerra espiritual, resistência e persistência. Querido, Daniel orou, batalha espiritual sendo travado, houve uma resistência do inferno, mas Daniel não desistiu, ele foi até o final. E no último dia do seu jejum, a resposta veio, porque o anjo venceu a batalha lá contra aquela entidade que se levantou contra ele. Você precisa continuar clamando. O diabo vai fazer tudo para você parar, quebrar o jejum, mudar o jejum, fazer uma coisa mais leve. Por quê? Porque ele não quer que você pague um preço para buscar a face do Senhor. Mas quando você faz isso, grandes coisas de Deus vêm para a tua vida. Então, o propósito é muito maior do que aquilo que você está vivendo. Então não pare, é tempo da gente orar e buscar para que o propósito de Deus se cumpra. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra sirva de alerta, despertamento, para você começar a se posicionar nessa batalha e juntos, que somos mais fortes, vamos vencer essa guerra e vamos ver Deus agindo e operando maravilhas para a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, quero abençoar o teu povo, abre os olhos dos teus filhos, que nesse tempo de jejum e oração, eles possam ver o mundo espiritual, descortinar o mundo espiritual e ver a realidade dessa batalha. Há um grande conflito sendo travado, mas a vitória é nossa, Pai. No nome de Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E nós vamos ver o teu povo vencendo, vendo as causas sendo resolvidas, vendo vidas sendo transformadas, vendo a nossa nação sendo restaurada pela instrumentalidade de uma igreja que clama, que ora e que tem feito a diferença na face da terra. Pai, usa o teu povo, usa a tua igreja, que essa oração hoje seja respondida, para que um grande avivamento e despertamento comece a acontecer no meio da tua igreja, Pai. Assim nós oramos e abençoamos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe, graça e paz. Eu aguardo você amanhã.